início, tem algumas pessoas que conhecem já o Núcleo Espiral, a gente também teve uma divulgação bem ampla. Então, para quem não conhece o Núcleo Espiral, nós somos uma organização social que atua aqui na capital paulista, né, com sede em Pinheiros, mas a gente atua sobretudo em territórios do Campo Limpo, Capão Redondo, Vila Andrade, enfim, outros territórios da cidade, da capital paulista. Uma organização que atua sobretudo com a questão da prevenção, formação, mediação de ciclos de violência, ou seja, a gente atua a partir de um método, tá, desenvolvido pela nossa fundadora, a psicóloga Neuza, em que a gente faz trabalhos tanto em SAICAS, serviços de convivência, enfim, diversos outros serviços assistenciais de educação, né, para trabalhar sobretudo a questão da prevenção da violência, prevenção e enfrentamento. Né? Então, nós temos tanto atendimento também psicológico, quanto as atividades socioeducativas que a gente realiza e formativas, com crianças, adolescentes, com as famílias e também com os educadores. O Núcleo Espiral também oferece esse trabalho de acompanhamento, formação, de educadores profissionais que atuam na área da educação ou da rede socioassistencial. Então, a gente atua em SAICAS, então, tanto proteção básica quanto especial, tá? Ou do Poder Judiciário, enfim, conselhos tutelares, né? Todos aqueles que compreendem que precisam, necessitam ainda debater a questão dos conceitos de violência e as formas de enfrentar e romper esses ciclos de violências, né, diversas que são praticadas, sobretudo contra crianças e adolescentes. Né? Então, é um pouco disso. Vou chamar aqui a Ju, que acompanha a nossa diretoria, que vai trazer também alguns recados aí do núcleo. Tá bom? Então, sejam todos e todas bem-vindos. Obrigada, Jo. Boa noite a todos. Primeiro recado que eu acho muito importante passar para vocês, como o Jo disse, nós vamos fazer a emissão do certificado de participação de quem está presente. Para isso, a gente precisa que vocês coloquem no chat o nome completo. Se porventura ficar pendente alguma informação, vocês podem me procurar. A Camila vai colocar aqui no chat também o meu e-mail. Então, se faltar certificado ou demorar alguma informação, sei lá, vocês podem me procurar para a gente poder providenciar, tá bom? Mas nesse momento a gente precisa que vocês coloquem o nome completo no chat. E para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho, que o Jô explicou maravilhosamente, a gente, como toda instituição, nós sobrevivemos do apoio de doadores, pessoa física, pessoa jurídica, mas a gente tem uma ação que a gente gosta de compartilhar muito com as pessoas que assistem às nossas lives ou assistem às nossas rodas de conversa, que é uma doação que acontece através da Nota Fiscal Paulista. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona esse processo ou não, mas a gente gosta de explicar, porque se vocês gostarem da causa, quiserem apoiar nossa instituição, é uma forma de doação, sem necessariamente vocês colocarem o dinheiro no bolso. Essa doação, ela acontece através da restituição da Nota Fiscal Paulista. No site do Espiral, www.nucleoespiral.com.br, tem uma página chamada Formas de Ajudar, e ali a gente tem o passo a passo de como você faz. Mas, basicamente, vocês baixam o aplicativo da Nota Fiscal Paulista. Ali tem uma parte de doação via cupom fiscal, vocês fazem a seleção e vocês acham a nossa instituição. Vocês digitam lá buscar Núcleo Espiral, acham a nossa instituição e aí vocês favoritam ela ali. Feito isso, vocês vão precisar fazer o primeiro resgate de valor, né, da restituição da Nota Fiscal Paulista, para que os próximos possam ser destinados diretamente ao Núcleo Espiral. Qual que é a vantagem de vocês fazerem isso, né? Ao invés de vocês restituírem esse valor, vocês apoiarem uma instituição ou uma causa. Que o valor que é repassado, ele é maior do que o valor que vocês restituiriam como pessoa física. Então, por isso que vale a pena, né? Então, conforme ali a categoria dos gastos, vocês têm lá uma restituição, vamos supor que vocês recebessem R$ 3, se vocês doam, esses R$ 3 podem virar R$ 6. Então, eles valem mais quando você destina isso para uma instituição. Então, quem gostar do nosso projeto, quem quiser apoiar a nossa causa, a gente tem uma meta de conseguir, pelo menos, fechar esse ano com 70 doadores de Nota Fiscal Paulista. A gente está nesse momento com 40, então é muito importante contar com o apoio de vocês.
Esse é o primeiro recado que eu tenho para dar. E o segundo recado, quem estiver na cidade de São Paulo, no dia 8 de junho, a gente tem um encontro que vai acontecer. É um café da manhã beneficente, também lá no nosso site, www.nucleoespiral.com.org.br. Na parte de nossos projetos, tem lá na parte de... Mila, me ajuda. O brunch tá no Como Doar, também tá lá em Em Como Doar. formas de Como apoiar, ajudar na também. verdade. Formas de ajudar. Na home também tem um link para vocês poderem entrar direto na página. A gente vai ter esse momento, então a gente vai ter uma atividade vivencial do Espiral. Quem quiser participar, é um excelente momento para vocês entenderem como as nossas atividades acontecem. A gente vai ter também as gerentes do CCAs, que nós realizamos alguns projetos dando depoimento, e por fim, uma apresentação das nossas crianças. Fica todo mundo convidado para participar desse evento. A Camila colocou o link ali para poder facilitar. Então, são esses dois recadinhos. Quem quiser ajudar, Nota Fiscal Paulista é uma das formas de ajudar sem colocar dinheiro no bolso, mas que faz muita diferença para a nossa instituição. E quem puder estar presencialmente no nosso evento, será muito bem-vindo. Os convites, eles estão sendo vendidos no nosso site, tá bom? Volto a palavra para o Jô e não esqueçam de colocar o nome completo de vocês para emissão do certificado. Obrigada, gente. Obrigado, Ju. E lembrando que vocês podem acessar o nosso site, conhecer um pouco melhor nosso trabalho, tá? Aqui a gente tem um tempo mais curto, mas lá vocês vão poder conhecer muito mais os projetos que a gente já desenvolve, tá? Da metodologia, temos nosso canal no YouTube, que a gente tem várias lives com diversos temas, não só sobre a infância, adolescência, mas terceira idade, enfim, diversas outras temáticas. E também no nosso Instagram, tá? Nós temos o Instagram do Núcleo e o Instagram do Atividades, que é de um dos projetos, que aí estamos aqui, as duas profissionais que vão falar com vocês também, a Basti e a Vitória, que atuam diretamente nos territórios, nos CCAs com as crianças e adolescentes, que é o nosso Instagram de atividades, onde a gente também faz lá a divulgação das atividades, propostas de atividades, tá? Voltada à criança e ao adolescente, sobretudo, para estabelecer vínculos, restabelecer vínculos, fortalecer vínculos, né? Entre os educadores, pais, familiares, propostas de atividades para você fazer junto com a sua criança, seu adolescente, além de informações inerentes a essa temática, né? A garantia de direitos de criança e adolescente. Tudo bem? Então, quem quiser conhecer um pouco mais, entre no nosso site aí, www.nucleoespiral.org.br. Bom, e aí, gente, a gente vai começar uma roda, é literalmente uma roda de conversa, tá? Sem muito formalismo, a gente vai trazer algumas questões conceituais as quais a gente trabalha, e depois a gente vai abrir aqui para a troca com vocês, né? Dúvidas, sugestões, tá? Aqui não vai ser uma aula, porque a gente, na verdade, vai trocar experiência, ou seja, o núcleo espiral, a partir de sua experiência prática e teórica, porque a gente tem toda uma fundamentação teórica para as abordagens, referências legais, né? Para fazer a atuação que a gente faz nos territórios com crianças e adolescentes. Então, a gente traz aqui uma troca de ideias, uma hora de conversa para a gente compreender, sobretudo, uma temática que é altamente complexa, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Claro, nós atuamos com as diversas violências. A gente, geralmente, todos tipos de violência a gente atende dentro dos territórios, nossas atividades. Mas a violência sexual, ela é sempre um tabu, porque ela é atravessada por questões moralistas, né? Morais, moralistas, éticas, culturais, são sempre algo muito difícil, né, de ser discutido. E a gente sabe que, no contexto atual, sobretudo que a gente convive no país, há uma dificuldade mais ainda por algumas questões de valores morais e culturais que, por vezes, as pessoas acham que os profissionais, as instituições, por vezes, estão querendo atravessar o papel da família e que não é isso, né? E na realidade a gente está aí sempre atento. Por isso que o tema nosso é a questão da prevenção e identificação. Então, como é que a gente atua e tem que estar atento a isso, tá? Tem que estar atento a essas crianças e adolescentes que a gente convive, que a gente passa aí nossa vivência, seja como educador, seja como familiar, enfim, seja aí como alguém da comunidade, como é que a gente pode estar atento? Por isso, o título, a gente, antes de passar, a gente começar com duas questões, que é o título, né? A gente trabalhou aqui a questão de o que são tutores de resiliência, né? É um termo que a gente utiliza no nosso trabalho, né? Entendendo a resiliência. É um termo que vem da ciência, da física, né? Ele vem da física, vem dessa relação de um objeto que sofre uma pressão e tem que voltar para o seu mesmo lugar. E aí a gente, né, digamos assim, herdou ou ressignificou esta palavra
para a área das ciências humanas, né? Que aí tem a ver muito mais com a questão de como nós nos transformamos, como é que nós nos compomos a partir das vivências, das adversidades, dificuldades que a gente passa, como é que a gente se transforma, né? Como é que a gente vai passar novamente por essas outras adversidades. Então, a gente trabalha, sobretudo, para fortalecer essa resiliência. Claro que eu estou trazendo aqui uma coisa, uma síntese, gente. A aula de resiliência nossa no curso, 2 aulas extensas para entender todo o conceito, mas no básico é isso, ou seja, como é que, sobretudo, a gente trabalha para que as pessoas, né, consigam compreender, né, vivenciar e compreender esse trauma, esse sofrimento que passou, né, que vivenciou, e saia mais fortalecido, né, saia com recursos para lidar com isso. Tá? Recursos próprios, recursos externos, ou seja, famílias, amigos, que rede ela se estabelece para que ela fique fortalecida em enfrentar as diversidades que, enfim, faz parte da nossa vida, né? E tutores, a gente entende tutores, toda e aquela pessoa, toda e qualquer pessoa que lidar, tem cuidados com a criança ou do adolescente. Tá? É isso que a gente está chamando de tutor. Então, é o pai, é a mãe, é o tio, é o padrasto, é o vizinho, é o educador, é o cuidador. Então, o tutor não é apenas o profissional, tá bom? Então, a gente está entendendo que o tutor é todo aquele agente que tem alguma responsabilidade, ou seja, toda a sociedade, diante de uma criança ou adolescente, né? Então, eu estou atento, todos nós aqui, se você está numa praça, por exemplo, vê uma criança sozinha e ela sendo abordada por alguém que você percebe que é estranha a ela, por exemplo, de uma certa forma a gente fica alerta, né? Ou seja, naturalmente a gente, de uma certa forma, somos tutores, né, de crianças e adolescentes, né, sobretudo, daquelas pessoas ou idosos ou pessoas que tenham alguma necessidade de uma atenção e de um cuidado específico, tá? Então, só para compreender o título, tá? Então, tutores de resiliência, isso, ou seja, aqueles sujeitos que cuidam e vão ajudar esse outro sujeito a se fortalecer, a ter recursos próprios e externos para lidar com as adversidades. Então, esse é o contexto do nosso título, tá bom? E aí a gente vai dar o foco, sobretudo, na questão das violências que as crianças e adolescentes passam. Então, a gente vai começar aqui abrindo a conversa com as nossas profissionais, que são educadoras, a gente chama de facilitadoras, mas psicólogas, que vão se apresentar também para vocês, tá bom? E falar aí do que a gente vivencia e quais são aí, sobretudo, as principais questões que a gente tem que estar atento para prevenir e quais são os indícios, sinais que a gente pode perceber e estar atento quando surgem aí para crianças e adolescentes que são vitimados de algum tipo de violência, sobretudo sexual, violência sexual ou algum tipo de abuso, tá bem? Então, por gentileza, pode Pessoal, começar. boa noite a todos. É muito bom tê-los aqui para tratar de um tema que é tão importante, né? Eu sou a Vitória, sou psicóloga de formação e atuo no Espiral como facilitadora, como eu já disse, então eu estou em campo no CCA com as crianças, né? E aí eu acho que é importante trazer, né, reforçar essa questão da resiliência que está muito relacionado com o método do Espiral, né? Porque o método do Espiral, ele olha muito para essa prevenção, entendendo a importância da resiliência, tanto na prevenção quanto na identificação do combate. Então, a partir do momento em que há essa violência, o que a gente pode fazer, né? Então, tanto eu quanto a Vasti, a gente está à frente, a gente está em campo, trabalhando com as crianças sobre esse tema. Vasti, não sei se quer se apresentar antes da gente seguir. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Vasti, também sou psicóloga, trabalho lá no Núcleo Espiral como facilitadora. E eu acho que faço um pouco das palavras da Vi que é a minha, assim, é um prazer poder estar aqui nessa roda de conversa, trazendo um tema tão importante, né, que sempre é atual, né, e sempre é muito importante olhar para esses aspectos, principalmente o que a Vi trouxe sobre a resiliência, né, porque muito se fala sobre o pós, tal, e pouco se fala sobre a prevenção, sobre como a criança pode ter esse lugar de protagonismo também, de resiliência, para entender alguns sinais que são importantes, enfim. É por esse caminho também, né? E aí eu, enfim, queria também deixar aqui aberto para vocês levantarem a mão enquanto a gente vai trazendo aqui alguns temas, porque a ideia é que, de fato, seja uma roda de conversas, né? E aí eu queria reforçar também essa questão do conceito da resiliência, porque a gente tem essa ideia, né, de que a resiliência é passar por alguma adversidade e depois continuar da forma com que você estava antes disso acontecer. E não, né? Porque isso é uma brutalidade, porque resiliência não é resistência.
Resiliência está muito relacionado com essa capacidade de passar por essas situações, se transformar, mas a gente nunca fica da mesma forma que a gente estava antes, principalmente quando a gente fala desse tema tão importante, tão forte, que é a violência, que dependendo de como essa violência for vivida, dependendo de como esse corpo receber essa violência, isso pode acabar ocasionando num trauma. Então, quando a gente trata de resiliência, é nesse sentido. E como que a gente olha para essas resiliências? Então, está muito relacionado com a capacidade social, né, essas competências sociais em que essa criança ela apresenta no ambiente, né, como que é esse senso de objetividade e futuro, então qual que é a relação dessa criança, olhando para as perspectivas de vida, o quanto que isso acaba afetando ela, né, não só no sentido dela, da gente desenvolver essa resiliência para que ela seja menos afetada quando acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, como depois que isso acontecer, como que ela vai passar por isso. Então, tem a ver com essa autonomia, tem a ver com essa habilidade social, e é isso que a gente faz em campo, através de algumas atividades lúdicas, trazendo temáticas, né? Claro que sempre de acordo com a faixa etária das crianças, então lá a gente trabalha com crianças mais de 8 a 12 anos, e aí, esse também é um ponto muito importante, né, da gente conversar com vocês. A questão do desenvolvimento. Quando a gente fala de violência, a gente também tem que entender um pouco de como que essa violência ela vai acabar afetando o corpo dessa criança, dependendo do momento de desenvolvimento dessa criança. E é por isso que a gente vai trazer um pouquinho de quais são esses indícios, né? Quais são esses indícios, como que eu consigo identificar essa violência e o que que eu faço a partir disso. Isso também vai depender um pouco desse momento de desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria conversar um pouquinho sobre esse conceito mesmo sobre a violência sexual, né? Eu acho que quando a gente fala de violência de forma geral, é uma palavra que ela é super forte, né? A gente sabe que ela carrega aí uma carga muito pesada. A gente, inclusive, faz algumas atividades, não só com as crianças, mas a gente faz atividades com os educadores e com os familiares. E a gente tem uma atividade que a gente pede para esses adultos identificarem uma situação em que eles sofreram algum tipo de violência e não necessariamente sexual. E depois, alguma situação em que eles foram esses agentes da violência. E a gente percebe essa dificuldade que as pessoas têm, todos nós, de conceituar e falar que sofreram uma violência ou que cometeram algum tipo de violência, né? E aí eu estou falando isso porque se nós, como adultos, temos essa dificuldade muito grande de nomear e conceituar o que é uma violência, imagina só as crianças que estão em outra fase de desenvolvimento, né, que estão passando por outros entendimentos, tem aí questões muito mais profundas, muito mais primitivas, né? Então, quando a gente fala da importância dos tutores de resiliência, tá também nesse sentido de entender o peso que é uma violência e a importância que esses tutores eles têm de ajudar essa criança a identificar essa violência, porque é algo que é muito difícil, né? E aí, olhando um pouco para a questão da violência sexual, de forma geral, queria ouvir de vocês, se alguém, né, se prontificar, de falar um pouco do o que é para vocês esse conceito da violência sexual, se vocês conseguem se aproximar um pouquinho dessa ideia. Não sei se alguém se prontifica. Tranquilo. Então, eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho que é importante, já que a gente vai trazer desse tema, eu acho que é importante a gente olhar para esse conceito. Então, a violência sexual é o abuso de poder buscando a gratificação sexual, induzir ou forçar a práticas sexuais com ou sem violência física. Ou seja, não necessariamente a violência sexual ela está atrelada a um ato físico, do toque, da penetração. Ela está relacionada a qualquer tipo de contato que essa criança tenha com esse tema, né? Então, se a criança ela foi introduzida
a algum tipo de conteúdo que não condiz com a idade dela, isso já é uma violência sexual, né? Então, tem essas... É muito minucioso, assim, porque a gente sabe que há essa percepção social de que tem que acontecer uma coisa, uma brutalidade. Na verdade, tudo, né? Acho que só essa introdução de um conteúdo que não condiz com a idade dela já é uma brutalidade. Mas não necessariamente tem que ter esse contato físico ou alguma coisa nesse sentido. E aí, a gente vai falar um pouquinho com vocês em relação a quais são esses indícios. Então, acho que a primeira coisa que é muito importante de entender, que quando a gente fala de violência sexual, de violência de indivíduo, a gente está falando de pessoas que são muito únicas, né? Que têm as suas particularidades, que têm as suas individualidades. Então, por mais que aqui a gente vá apresentar quais são esses indícios, é muito importante que a gente olhe sempre para um organismo, para a pessoa como um organismo que é atravessada por um contexto, que é atravessada por uma história. A gente nunca vai olhar para esses indícios de uma forma isolada. A gente vai ter que olhar para um contexto, para um todo. Porque, caso contrário, isso, e aí a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso, mas caso contrário, isso pode acarretar em outras violências, ou, enfim, questões aí muito prejudiciais, não só para essa criança, como para todo esse núcleo familiar, né? Então, pensando, né, que a gente está olhando para uma criança. Acho que a primeira coisa é entender que eu preciso conhecer muito bem essa criança. Quando a gente fala principalmente nesse contexto, né, eu e a Vasti, por exemplo, que a gente vai no CCA toda semana, imagino que muitos de vocês trabalham diretamente com isso e estão aí em contato com as crianças, de conseguir observar essa criança, né, de quais são os gostos dela, como que ela costuma agir, quais são os amigos que ela mais gosta de brincar, quais são as brincadeiras que aí ela mais gosta. Então, a partir disso, a gente consegue entender quando há algum tipo de mudança em relação a esse comportamento. Então, olhando para os indícios comportamentais, o que a gente pode observar, especificamente para a violência sexual? Quando há uma masturbação excessiva, então você percebe que a criança está o tempo inteiro tocando nas partes íntimas, né, e aí eu acho que, ou em lugares inapropriados, isso pode ser um indício de uma violência sexual. Uma vergonha excessiva também. Então, uma relação com o corpo que é diferente. É uma relação que você percebe que ela não tem uma relação muito saudável com o corpo dela. Porque foi afetada, né? Essa relação com o corpo, ela é afetada porque o corpo dela foi violado. Uma mudança de humor muito repentina, e aí tá essa importância de entender a característica da criança. Então, é uma criança que é super extrovertida, e aí, de repente, ela fica mais introvertida. Só para acrescentar rapidinho sobre a mudança de Claro, humor, claro. eu acho que é importante só a gente pontuar que é isso, né? A mudança de humor, ela pode ser tanto uma criança ficar mais falante, tal, extrovertida, quanto mais um humor mais tímido, assim, mais retraída, né? E é por isso que é importante o que a Vicky trouxe de conhecer bem, porque não é uma mudança específica de tipo, automaticamente ela vai ter esse comportamento, né? São coisas que podem variar dependendo da criança, tanto quanto os outros sinais que a Vicky está trazendo, né? Mas da mudança de humor é super importante, assim, observar tudo mesmo, assim. Qualquer mudança que seja significativa já pode ser um indício, levando em consideração, claro, os outros sinais aliados a essa mudança de humor, né? Mas, enfim, Total. possível. Exatamente. Exatamente, né? Acho que para qualquer extremo. Por isso que é muito importante entender qual que é esse comportamento usual dessa criança. Então, se ela está muito chorosa, ou às vezes ela está também animada demais, sabe? Num comportamento meio eufórico, que não condiz com o que ela é no dia a dia. E aí a mudança de comportamento, até em relação a alguns tipos de afastamento. Então, se você percebe que a criança, ela começa do nada, né, entre muitas aspas, se afastar sempre de um indivíduo.
né? Então, você vê que a família sempre frequenta a casa de pessoas próximas, e aí, quando ela frequenta, a criança fala que não quer mais ir, e não explica muito bem, ou em algum espaço mesmo, instituição, não quero mais ir na aula de educação física, não quero frequentar essa aula. Então, tem esse afastamento, tanto em relação a pessoas, que isso dá para acontecer, quanto em relação a espaços, a lugares, né? Então, tentar investigar se tem algum padrão. Essa mudança de comportamento, ela está relacionada a algum padrão? Ah, é toda vez que tem aula de artes, é toda vez que, enfim, na hora do almoço. Então, por isso que é muito importante, né, de olhar para esse comportamento. E aí, distúrbio de sono, distúrbio, né, relacionado à alimentação também, para os dois extremos. A criança dorme muito ou não dorme, chega no CCA, chega na escola e dorme muito, está sempre muito cansada, ou em casa percebe que ela não consegue dormir, alimentação, de não conseguir comer, ou acaba comendo de uma forma muito compulsiva. E aí, o quanto que isso afeta também nessas questões relacionadas ao psicológico, porque a gente sabe que a violência sexual, ela também está muito relacionada, ela vem, né? Não é que ela está relacionada, mas ela tem como consequência um sentimento de culpa. Não só, né? A gente observa isso não só nas crianças, mas nos adultos também, mas o foco principalmente nos adultos aqui, nas crianças aqui, né, dessa culpa, que também está atrelada com a vergonha, né, que a gente comentou, acho que uma sensação constante de rejeição, né, de se sentir rejeitado, que acaba afetando a autoestima. Então, por exemplo, eu e a Vasti, a gente vira e mexe, trabalha com as crianças questões lúdicas, de pintura, em que elas possam fazer algumas atividades mesmo, individuais. E a gente percebe que muitas delas acabam trazendo essa autoestima muito baixa. Ah, mas o meu tá muito ruim. Ah, faz para mim, o do outro tá mais bonito, né? Claro que isso não necessariamente está relacionado a uma violência, mas eu estou aqui trazendo esse exemplo para dizer que isso vem de uma forma muito sutil. Não vem sempre de um jeito escancarado, sabe? De a pessoa falar, ah, eu não me acho bonita, eu sou feia, eu sou burra. Não, nem sempre vem de uma forma tão escancarada. Vem na brincadeira, vem no desenho, vem na forma de se relacionar. Então, acho que esses são, né, alguns indícios mais comportamentais mesmo, que são importantes da gente observar. E aí tem os indícios físicos também, que daí tem aqueles que são mais escancarados mesmo, quando a gente olha para a violência sexual, né, que é o caminhar esquisito, né, esquisito relacionado a alguma dor que está tendo, com uma coceira, as ISTs, né, que podem acontecer, sangramentos. Então, acho que doenças que são crônicas e que são psicossomáticas, né? E aí, o que são essas doenças psicossomáticas? É quando é algo que vem, tem essa raiz, né? A origem está relacionada com a mente, mas é o corpo que se manifesta. Então, uma dor de cabeça constante e não tem muito um porquê evidente, uma dor de barriga constante, então tá sempre com essas dores. E aí, é difícil também a gente separar esses indícios físicos e comportamentais, porque eles estão o tempo inteiro se misturando, né? Então, o que a gente comentou sobre a relação dessa criança com os espaços e com as pessoas, também está relacionada com esses indícios físicos. Ah, toda vez que eu tenho aula de educação física, eu fico com dor de cabeça. E às vezes a criança está mesmo com dor de cabeça. Pode ser que seja uma esquiva, né, um afastamento nesse sentido, como pode ser que venha mesmo, que o corpo se manifeste. E esse é um dos pilares também que a gente trabalha no Espiral. Por isso que a gente trabalha muito com o corpo, a importância do corpo. Então, o corpo que vai receber todo né, esses sintomas, eles vêm a partir do corpo, mas a gente também acredita muito na importância do corpo como essa cura. Por isso que a gente trabalha sempre através do símbolo, questões muito relacionadas ao corpo. E aí, acho que é interessante pensar também como que essa criança ela vai se manifestar, porque isso são
os adultos, esses tutores de resiliência, observando, e tem também como que essa criança ela vai se manifestar, ou vai pedir ajuda, vai trazer, né? Às vezes de uma forma mais consciente, falando, né? A gente já passou por situações de crianças contando para a gente de violências de uma forma clara, e aí óbvio que isso vai depender também com a idade dela. E a gente vê também de formas mais simbólicas, né? Através dos símbolos, através dos sinais que aparecem nas brincadeiras, no desenho, enfim, no contato com um amiguinho, né? E aí eu acho que entra muito na questão da importância desses tutores de resiliência que vão estar o tempo todo, em todos os espaços, e precisam estar muito atentos. Então, a gente diz, né, no CCA, todos são educadores, e a importância de todos estarem sempre atentos, desde a cozinha, desde a limpeza, do educador, gerente, técnico, porque isso não tem hora para acontecer. Vai acontecer na hora do lanche, né, em outros momentos. Só para acrescentar, eu acho que isso até é muito importante, complementa um pouco do que o Jô trouxe no começo, né? De o que são os tutores, quem são os tutores, né? E às vezes a criança ela tem um vínculo com a gente e ela se sente mais segura com a galera do CCA, tal, para contar do que em casa. Às vezes isso pode acontecer, porque às vezes a violência está acontecendo até dentro de casa, né? E nesses casos, o quão importante é esse ambiente mais seguro, né? De cuidado, de um olhar mais cuidadoso e de um preparo olhando para o CCA, que é o trabalho que a gente faz em campo, né? Um preparo no olhar da equipe toda, né? Desse cuidado. Porque é isso, às vezes você está lá, você conversa com as crianças, você tem esse contato e você nem imagina que isso pode chegar, mas pode chegar de jeitos inusitados, inclusive, né? Não sei se eu posso citar aqui, Jô, mas você traz um exemplo, aquele da merenda e tal, vocês podem citar, né? Não, eu ia lembrar disso. É importante, sim, todos, e aí só resgatando a segunda, a gente falar que da importância dos doutores, vocês estão trazendo uma linha importante, que é o seguinte, porque a criança e adolescente, sobretudo, todos nós sempre buscamos alguém, né, gente? Todos nós aqui temos alguém de referência, alguém de confiança, a gente tem um amigo, alguém, a gente sempre busca esse alguém de referência. Então, a criança e o adolescente, sobretudo, ela vai buscar isso, seja na sua família, ela vai buscar isso. E aí, quando a gente trabalha isso aqui, sobretudo, é nesse lugar da pessoa que vai ouvir, sem um juízo moral, né? Ouvir mesmo. Então, a construção desse tutor aqui, desse cuidador, é desse sujeito que faz a escuta. Claro que a gente vai se assustar, se indignar, né? Então, um dos casos que aqui a Vasti está lembrando é que assim, uma das situações as quais eu vivenciei é que havia uma suspeita de outra violência, a criança estava sendo atendida, a história não vinha, porque é de um outro tema que a gente vai falar aqui depois também dessa rede, e vocês sabem que existe uma coisa nessas violências, sobretudo sexual, que é o chamado segredo de família. Todos nós temos situações nas famílias que existem os segredos de família, aqueles segredos que estão lá. Então, infelizmente, foi uma dessas situações em que não se identificava de fato qual era o tipo de violência, mas foi a pessoa da merenda, lá do lanche, que foi dando o lanche, foi ofertar o lanche para as crianças, que aí, numa das falas, percebeu, né, que foi uma fala bem grave, inclusive, de uma menina, quando ela foi oferecer leite, aí ela fez uma fala muito pejorativa, no algo que não condizia para a idade dela, e era algum. E aí descobrimos que era realmente uma questão de abuso sexual, em que o pai abusava das duas crianças, né, ali 6 e acho que eram 7 e 8 anos mais ou menos. Mas isso foi necessário, vocês verem, mesmo tendo profissional, assistente social, psicólogo, mas a coisa estava tão amarrada porque na hora que ela fala, deixa escapar algo, o irmãozinho fala, você não pode falar isso. O papai falou que não pode falar isso, né? O papai disse para não dizer isso para ninguém, né? Mas o que acontece? Foi naquele momento ali que elas estavam relaxadas, que elas não precisavam estar diante de uma autoridade que estava investigando, né? Foi no momento que ela, e aí deixou escapar, né? Deixou escapar porque para ela aquilo, lamentavelmente, o que estava ocorrendo foi naturalizado por esse tutor, por esse responsável, que seria o pai, alguém de confiança, mas que exerce o poder sobre essa criança. Por isso que a gente está falando que a violência, ela parte desse poder que você tem sobre o outro. E a violência sexual, ela parte sobretudo para isso, né? Com ameaças. Então, por isso que os sintomas que a gente está trazendo aqui,
eles são muito idênticos a várias violências, ao bullying e tal, mas, sobretudo, a violência sexual, ele traz um sofrimento psíquico muito grande, porque junto a ela vem o processo de culpa e, em grandes partes, também da ameaça a essa criança, né? Então, então essa é a importância de todos que atuam estarem atentos aos ouvidos, às percepções, mas, sobretudo, estarem despidos de questões muito moralistas, ou mais que você se impressione com aquela fala, mas você não ficar mais espantado que a própria criança, né? Então, você vai ver, como assim? E aí entrar naquilo, até por vezes, como aqui já se trouxe, do simbólico, fantasioso, porque aí a criança mistura as imagens, né? Porque aí tem que ver o que ela sofreu violência. A gente já tem crianças que sofreu a violência pelo toque ou pelo ato, mas que também vê cenas sexuais dentro de casa. E aí ela faz, quando ela vai narrar, ela mistura personagens, cenas que você, na hora que escuta, até para você fica difícil. Então, assim, mas você tem que fazer esse processo da escuta, né? E que ela possa sentir confiança, que você não vai ali julgar, porque ela já vem num processo de sofrimento, né? Então, é nesse lugar mesmo isso que é a importância. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, né? A importância da gente ser esse tutor pela escuta, né? Por essa tranquilidade, inclusive, por mais que nos indigne. Sim. E você toca em um ponto muito importante, Gil, que é como a gente recebe isso também, né? Porque às vezes a forma de receber e como você demonstra que você recebeu para a criança pode retrair a criança também, né? Tem muitos sinais que acabam aparecendo que são mais explícitos da criança imitando alguns sons que acontecem durante ato sexual, principalmente quando a criança ela é exposta a vídeos de pornografia. E aí, quando se reage a isso de um jeito punitivo, você fecha uma porta, uma possibilidade de investigar mais a fundo e entender o que está acontecendo mesmo, né? Porque é nesse lugar de gerar um espaço de confiança para a criança, de cuidado, né? E não de punição. Por isso que é até importante olhar para esse lugar do como tratar a criança, isso para além até, né, da violência, mas de ir gerando esse ambiente seguro para que, caso aconteça, a criança verbalize, né? Ou mesmo antes de acontecer, se tiver algum sinal de que vai acontecer, tal, e a criança identificar, que ela verbalize, né? Entra até um pouco nesse lugar da resiliência, da criança se sentir autoconfiante, segura, para poder compartilhar com alguém as vivências dela, né? Isso é mega Sim, importante. total. E isso acontece em todas as violências, né? Porque esse pacto de silêncio, né, acontece, mas na violência sexual eu acho que isso é a que mais acontece, porque é um tabu, assim, a sexualidade é um tabu, de forma geral, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre sexo, e aí a gente não conversa com as crianças sobre isso. Então elas não sabem, em muitos momentos, também o que pode, o que não pode, e entra, né, essa questão do pacto de silêncio, entra não só na identificação, de você poder identificar quando isso acontece, quanto na prevenção, né? Então, na importância de você ter essa conversa aberta com as crianças, claro, dependendo da faixa etária. Você não vai falar de sexo com a criança, mas você vai falar que como que ela vai lidar com o corpo dela, entendendo que ela pode falar não, né, que ela tem o direito de colocar esses limites e que quem pode, né, quem pode tocar no corpo, quem não pode, aonde que não pode, e que independente de qualquer pessoa que for tocar, não existe o não falar porque tocou, né, se tocou tem que falar, não existe esse segredo. Então eu acho que tá muito desculpa, é que mandaram no chat, achei que era alguma pergunta. Então, acho que está muito relacionada também com essa prevenção, a importância desse espaço, né? E a gente já ouviu, inclusive no CCA, não relacionado à violência sexual, mas das crianças falando sobre a escola, em situações de professores que foram violentos. E aí a gente perguntou, uau, mas você falou para a diretora, você falou com a professora e tal? E aí a criança falou, não, mas quem é que vai acreditar em mim? Vai ser eu contra o professor, contra a professora. Então, eles já, né, já cria-se essa ideia de que tem essa inferioridade, porque como o Jô falou, toda violência vai estar atrelada com a questão de poder. E aí, a partir do momento que eles percebem isso,
é muito prejudicial, porque daí fica velado, aí eles têm um medo de falar, ninguém vai acreditar. E aí entram todas as questões psicológicas, todo esse trauma, né? Porque o quanto antes você identificar isso, melhor vai ser esse processo de cura, enfim, de elaboração. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa questão mesmo da prevenção, reforçando a questão do vínculo, né? O quanto que é importante criar esses vínculos com essas crianças, porque mesmo que elas tenham tido uma experiência muito negativa, ter um tutor, né, um tutor de resiliência, uma pessoa que vai trazer experiências positivas para ela, é muito importante. É muito importante, porque o corpo, ele tem uma memória, ele vai lembrar, né, esse afeto. Ele precisa dessa experiência positiva para entender que isso existe, que ele tem esse suporte, que o mundo não é um lugar que vai ser sempre tão ameaçador, porque ele já passou por uma situação, essa pessoa já passou por uma situação em que o mundo ele aparece como sendo um espaço muito ameaçador. Então, o vínculo é extremamente importante. Então, está relacionado com essa escuta, com esse cuidado. E aí, principalmente trazendo um ponto que a gente ouve muito, é a questão da internet, né? Então, Só complementar rapidamente, diga. Vitória, só complementar, antes de você seguir para a internet, mas o que você trouxe é importante, olha, quando a gente está trazendo a questão aqui do tutor e criar essa rede de confiança, quando a gente está falando sobre tudo dos profissionais, só um ponto importante. É também importante você identificar que, por vezes, você não vai dar conta naquele momento de lidar com isso. Esse é um outro ponto. Para você ser tutor de resiliência, você tem que estar resiliente. Então, também é importante, nesse momento, a gente discutir o seguinte, porque é um tema difícil e muitas vezes a gente vai em alguns locais, há um incômodo, e os profissionais também não dão conta, porque por vezes, em grande parte, lamentavelmente, a gente sabe disso, até quem trabalha na área social sabe muito bem disso, que foi parar na área social vindo de situações de violência. Por vezes foi vítima dessas violências e não trabalhou. E por vezes a gente já em momentos, já passei por momentos em que educadores caem em choro, quando eles se percebem que eles foram vítimas durante muito tempo. E estão lá trabalhando com essa mesma questão. Então, é importantíssimo, para ser tutor de resiliência, você precisa também estar resiliente, você precisa estar cuidado. E não há problema nenhum se você está diante da situação e percebe que você não vai dar conta. E aí, então, é importante que você se cuide, que você vai buscar seu fortalecimento, seu cuidado, para que você possa, tá? Porque isso é muito, temos que normalizar isso, inclusive. Eu não dou conta, eu não consigo. Tem educador que falou, eu não consigo ouvir. Uma criança me conta que aconteceu tal situação, eu não dou conta. Então, você precisa se olhar o que é que isso está te afetando, está te atravessando. Porque todos nós somos vítimas de vários tipos de violência durante toda a nossa existência, né? E a gente sabe, sobretudo, grande massa do público que trabalha na área da assistência, na área da saúde, por exemplo, são mulheres. E foram vítimas, por exemplo, de algum tipo de violência e que ou não elaboraram, ou não trabalharam, não, enfim, ou aquilo vira um gatilho. Quando atua nisso, vira um gatilho. Então, essa importância também de entender que, por isso que a gente também trabalha com os profissionais, né? O núcleo trabalha com as famílias, que a mãe, por exemplo, muitas mães suprimem, silenciam a violência, a denúncia das filhas, e elas foram vítimas. Elas, por vezes, são abusadas sexualmente desse pai, desse marido que abusa das crianças, ou foram abusados pelos seus pais, irmãos, ou o que seja. Então, é importante também ter esse contexto mais amplo, né? E dizer o seguinte, que a gente é humano, e a gente também é atravessado por isso. Se identificou, buscar ajuda. Não é fraqueza, não é problema nenhum. Falar, eu não dou conta. Não vou dar conta disso, não há problema, né? Por isso que a gente tem formação, tem encontros para isso, né? Se a gente está preparado ou não, se a gente não está, como é que a gente pode buscar isso, tá? Então, o tutor, ele tem que também estar nesse lugar que ele consegue ouvir, não que ele não vai ser afetado, mas que ele consegue dar conta, ele tem que estar resiliente nesse sentido, tá bom? Desculpa só, Vitor, para a gente, né? Não, mas faz todo Para fechar, sentido. que seria importante, né? Porque é uma super responsabilidade, mas não é porque é uma responsabilidade que você tem que conseguir, né, lidar com tudo. A gente vai justamente tentar ensinar os limites para as crianças. Antes disso, a gente precisa saber os nossos limites, né? Queria acrescentar, antes de entrar na questão da internet também, é uma coisa um pouco um caminho diferente do que eu trouxe, mas esse lugar dos tutores também, né, da importância desse vínculo, porque, que nem a Vicky trouxe, né, o contato com o corpo para a criança, ele tem uma mudança quando acontece uma violência mais direta nesse sentido, né? E aí o quanto é importante
esse trabalho corporal que a gente acaba fazendo no espiral, tal, mas que em outros espaços também pode ser feito, para a criança entender o que que é esse toque, o que que é o toque que é violento, que viola o espaço dela e que viola ela, e o que que é o toque cuidadoso, que é muito importante, assim, para a criança ter uma nova percepção sobre o próprio corpo também, porque a percepção sobre o próprio corpo, ela fica prejudicada de alguma forma quando acontece uma violência. Principalmente quando há um abuso direto, né, com toque e tal. E aí o quanto é importante o ressignificar isso, e trabalhando com a criança uma ressignificação disso, do que é um toque cuidadoso mesmo, né, enfim. Eu pensei em falar isso porque eu imagino que é isso. Tem muitos profissionais que trabalham em CCA e tal, mas eu imagino que talvez tenham alguns pais, familiares, enfim, pessoas que... E para além disso, né, do trabalho, algumas pessoas que trabalham também são pais, familiares de crianças, e caso, infelizmente, aconteça algo do tipo, é importante ir trabalhando nesse lugar também, né? Sim, total. Isso de respeitar o corpo, né? É de fazer as crianças saberem que elas podem falar não e entenderem os limites e elas respeitarem o corpo delas, mas também da gente, que daí não está relacionado só com a violência sexual, mas da importância da gente, como tutores de resiliência, respeitar o corpo das crianças nas suas particularidades, né? Então, a gente sempre toma muito cuidado com isso. Quando a gente vai fazer essas atividades com o corpo, às vezes a gente faz massagem, às vezes a gente passa o pincel nas crianças, e a gente sempre pergunta: eu posso passar um pincel no seu corpo? Tem alguma parte do corpo que você não quer que eu passe? Ou às vezes até fora das atividades mesmo, de você encontra a criança, tem criança que adora abraço, tem criança que não gosta de abraço. E aí você forçar ela a abraçar, isso também é uma violência. Claro, não é uma violência sexual, mas é uma violência. E entra nessa questão né, a gente linka com a violência sexual muito no sentido da importância da criança ir colocando esses limites. Porque isso vai ressoar, né? Do momento eventual que algo possa acontecer, dela conseguir falar não. E entender que aquilo é uma violação. Tá passando de um limite que ela tá colocando. Então, acho que é importante você trazer isso, Vasti. E É, só para entrar na internet, enquanto vocês estão aqui, gente, se tiverem perguntas, podem mandar no chat, tá? Ou depois levantar aqui a mão para poder participarem. Mas como a gente vai falar de muitos, você viu que é muita coisa, mas assim, teve alguma dúvida, tem alguma sugestão, quer na real fazer alguma contribuição de alguma forma, não se acanhem, tá? Escrevam aqui, podem colocar aqui no chat que queiram e a gente vai fazer aqui a troca, tá bom? sim, super. Eu acho que a questão da internet vai muito nesse cuidado e que a gente precisa ter. Enfim, acho que eu só vou terminar essa fala, daí eu leio aqui o chat. Esse cuidado que a gente precisa ter com contato com a internet, porque se essa violência sexual ela está relacionada não só com o contato físico, e sim com o contato com qualquer tipo de conteúdo que não condiz com essa fase de desenvolvimento, a gente sabe que a internet é terra de ninguém, né? Então precisa ter esse cuidado. O que meu filho, minha filha, ou a pessoa, né, qualquer criança, porque eu acho que é importante relembrar, né, que todos nós somos responsáveis por todas as crianças, né? A gente vive em sociedade, a gente é responsável pelas crianças. Então, o que essa criança, ela tá, né, o que está sendo introduzido para ela? Então, acho que, enfim, é mais nesse sentido mesmo, porque isso pode acabar reverberando em algum outro tipo de comportamento lá na frente. Isso pode afetar o psicológico dela, e aí ela vai acabar, né, tendo comportamentos muito precoces, e sem contar que isso também pode acabar aparecendo, né, acho que olhando para a questão dos indícios. Se a gente sabe que tem alguns comportamentos que podem indicar que a criança ela sofreu algum tipo de violência a partir dessa reprodução de algo, né, que nem a Vasti falou, enfim, acho que gemidos ou sons aí que estão relacionados com o sexo, a gente já tem essa primeira reação, que ela é muito perigosa, mas ela é super necessária, de alguma coisa está acontecendo.
E às vezes não, às vezes a criança ela só foi introduzida, né, não só porque é algo grave, mas ela foi introduzida a algum conteúdo que não condiz com esse momento dela, e aí como que a gente vai receber isso? Né? Então, acho que também está relacionado com esse protocolo do que fazer a partir desse momento em que identifica-se que essa criança ela teve esse contato com esse conteúdo, quais são essas medidas? Porque isso vai mexer com o psicológico dela. Depois a gente percebe que lá na frente ela pode acabar, né, trazendo comentários, situações que para ela também é muito pesado, né? Porque se a gente for pensar como é que ela internaliza isso tudo, esse conteúdo que é muito forte para ela. Então, acho que é muito nesse sentido. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que tem bastante coisa. Leia aqui. Pode ser, para mim tá muito pequenininha. Não Tem consigo aqui o ver. Wellington, obrigado por ser, ele é morador aqui das periferias, daqui não, né, de Minas, estamos em São Paulo, vocês aqui, de Minas, né, que imagine que esses fatos são latentes aqui. Sim, eu acho que, sobretudo, qualquer área urbana ou não, ela é urbana, porque é o centro, né, sobretudo, mas entender, gente, a violência sexual, ela acontece em todo e qualquer ambiente, viu? Todas as violências, sobretudo a violência sexual, todo e qualquer ambiente, e outra, todas as classes sociais, que é outra coisa que a gente também fica batendo na tecla. Se há também um mito, as periferias. Não, a periferia, as favelas, como nós temos aqui, as comunidades, aparecem porque todo mundo ouve, grita, alguém denuncia. Né? Agora, isso está acontecendo nos grandes condomínios e silenciados. Também já tem situação, por exemplo, casos de adolescentes, automutilação, tentativa de suicídio, porque eram vítimas de violência sexual e não podiam falar, porque viviam naquela bolha da família, da classe média, classe alta. Então, entender que são violências que elas estão presentes em toda e qualquer estrutura familiar, econômica, tá? Isso é muito importante a gente ter isso claro, né? Aquele que é mais vulnerável, aquele que vem de uma situação socioeconômica em que é atendido por programas sociais, tem uma tendência de ser identificado porque nós estamos aqui fazendo isso, né? A gente está trabalhando junto, a gente percebe, a gente vai, né? Mas há esse público que é violentado e reproduz essa violência durante todo esse percurso de vida, que estão aí nos seus condomínios, nos seus prédios, né? E que não se conta nada porque tem os segredos de família. Tá? Então, é isso. A gente também tem que ter essa clareza que é uma violência que ela atravessa isso, né? Aí também aqui, na minha opinião, acho que o Hélio também, né, de vocês ampliando as ideias, de que forma os agentes e gestores nos três âmbitos se localizam no fato dos abusos. Eu acho que você está falando dos três âmbitos, seria na gestão pública, federal, estadual e municipal, Hélio. Então, se for, é o seguinte, a gente está aqui trazendo as nossas vivências, né? Mas existe todo um arcabouço legal, tá? Existe todo um sistema de proteção à criança e adolescente, poder judiciário, poder executivo, seja as prefeituras, estados, através da Secretaria de Assistência, Direitos Humanos, Educação, Saúde, vários protocolos, o ECA e as leis complementares, tá? Lei Henri Borel, entre todas as outras, estão aí para ajudar a construir essa rede protetiva, tá? Então a gente até pode falar um pouco mais, existe uma rede protetiva, que ela precisa se acontecer. Mas para ela acontecer, por isso que a gente está trabalhando aqui essa questão dos tutores mais próximos. Precisa de alguém perceber e identificar isso, para poder acionar essa rede. Ela funciona 100%? Não, lamentavelmente. Né? Nós temos várias questões, né? Mas assim, lamentavelmente um país, gente, que em alguns lugares, sobretudo, tem leilão de virgens. Leilão de virgens, que meninas são abusadas sexualmente, existe a exploração sexual, não aqui do abuso que a gente percebe, existe no Brasil a exploração sexual, o turismo sexual de crianças e adolescentes. Situações gravíssimas, né? Eu atuei com o Siga Bem Caminhoneiro, por exemplo, a gente tinha todo um trabalho de conscientização, porque havia a questão da exploração sexual, né, de meninas e meninos pelas estradas do Brasil, né? Então, esse é um contexto, infelizmente, nacional terrível, que precisa aí de uma articulação das polícias, né? Enfim, do Poder Judiciário, dos municípios, tá? Então, nós aqui estamos fazendo um pequeno filtro, que é aqueles que atuam diretamente estarem atentos para perceberem, né, essas situações e pensarem em ações preventivas, tá? É nesse lugar, tá bom? E o que mais aqui? Muito importante falar sobre esse assunto nas escolas, em todo lugar, falar com as crianças desde pequena, o corpo e regra. Isso, Roseli. Aí a Carol, como lidar com adolescentes que estão na fase de descoberta do corpo do outro? Até que ponto
é uma curiosidade normal e até que ponto devemos limitar na internet, responder à curiosidade. Carol, é um tema. Quando chega na adolescência, é o tema mais complexo ainda, né? Que aí a gente pode discutir um pouco mais. Mas lembrando, a gente precisa compreender, sobretudo nós trabalhamos com crianças e adolescentes, compreender o processo de desenvolvimento, ver que etapa, em que momento da vida está. Realmente é esse momento da curiosidade, que aí também tem que tomar um cuidado que não é vamos lá, entender que pode ser uma violência para o outro se é aquilo que ele não quer, né? Ele pode ser, esse ato entre mesmo dois adolescentes, pode ser violento? Pode. Que você, né, a gente tem, lamentavelmente, aí, inclusive, questões dos estupros coletivos, existem questões, mas justamente vem por esse processo da infância para a adolescência, a erotização, a banalização dessa violência, o sexo como esse lugar da violência mesmo, assim, sabe? É nesse lugar. Então, assim, é um processo mais complexo mesmo com a adolescência, que é um processo de descoberta. Então, por isso que a importância do tutor de resiliência, porque ele tem uma fonte de confiança. Todos nós passamos pela adolescência, assim, tinha curiosidades. E quem a gente ia procurar? O amigo, o colega, aquele mais atrevido, aquele mais esperto, aquele mais, né? Ou algum adulto. Então, assim, por isso que essa importância de você assumir esse papel mesmo, que ele vai ter tranquilidade de tirar dúvidas, curiosidades. Se não é com a mãe, com o pai, mas é um tio, é um padrinho, é alguém que ali tem, a família possa ter uma confiança, certo? E ele pode tirar essas dúvidas, senão ele se põe em risco, tá? Aqui, deixa eu ver o que é mais a pergunta. E os movimentos neopentecostais, principalmente nas periferias. Nós temos essa questão, com todo respeito à questão das práticas de fé religiosas, né? Isso não tem, a gente não entra nessa questão moral, de pleno direito das famílias. Agora, existe, lamentavelmente, sim, uma questão de que a gente está com dificuldades, as escolas não estão abrindo os espaços, e muitos lugares têm medo de falar desse tema, achando que está ultrapassando o limite, tá? E não é isso, a gente não vai falar de sexo com as crianças, ninguém vai falar de sexo, vai falar de cuidado do corpo, né? Com a adolescência vai falar sim, de sexualidade, identidade. Então, sim, lamentavelmente, esses movimentos, eles vêm atrasando, e aí eles encobrem, porque lamentavelmente acontece, e eles têm esse ar de manter esse núcleo familiar pseudo-tradicional, que mantém esse segredo de família, que tem, né? A gente até teve uma situação de um pastor nos últimos tempos aí, que culpabilizou a criança, e que é outro cuidado que a gente tem que ter. A vítima nunca pode ser culpada. Nunca pode ser culpada. Porque se portou desse jeito, porque a criança estava com tal roupa, ou porque a criança sentou no colo do adulto. Então, assim, importantíssimo a gente ter essa consciência. A vítima nunca é a culpada. Ela não é a culpada, de forma alguma. E aí o cuidado dos tutores, gente, que por vezes reproduzem fala sem perceber. Mas também como é que estava vestida. Também como é que se porta. Olha também como é que é não sei o quê. Então, falas preconceituosas, falas pejorativas, né? Que quando a criança, por vezes, sofre vítima de alguma situação, ela se põe como culpada porque ela estava vestindo aquela roupa, então. Então eu sou culpada porque eu estava de saia? Ou porque, né? Então, assim, se a gente tomar um cuidado, a gente, infelizmente, pelas falas no meio todo social, a gente naturaliza, banaliza isso e transforma a vítima em culpada por seu comportamento, sua postura, sua vestimenta. Isso vai sendo internalizado, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência. É isso, eu acho que de questionamentos era esse, né? Sim. Alguém mais tem alguma coisa para trazer? Pensei nisso que a gente olha para os indícios, para a prevenção. Não sei se vocês conseguem fazer uma relação na prática. Eu estava sem vídeo, eu nem vi. Eu só ia ressaltar uma questão importante que vocês vão falando aqui, a questão a gente falou muito a questão dos indícios, tal, mas das prevenção, na prevenção sobretudo, né, gente? E aí é isso, quando a gente traz aqui os indícios nos traz também uma referência de como a gente pode prevenir, que é esse lugar, assim, se a criança começa a se sentir incomodada para ir para algum lugar, né? Quem é esse vínculo que eu estabeleço, né? Que a criança estabelece com alguns adultos, com algumas referências, então eu estar atento a isso. A questão da internet, ou seja, eu estou acompanhando isso, porque também virou, gente, a tela, a babá eletrônica. E a gente compreende a relação, vamos lá, também vamos aqui, a gente compreende a situação. A gente trabalha sobretudo com uma classe trabalhadora, e por vezes famílias que são monoparentais, né, mães solos, por exemplo, que tem que dar conta de toda uma dinâmica ali, né? Mas temos que, na prevenção, estar atento ao que acesso, que conteúdo essas crianças estão tendo
na internet, né? Crianças e adolescentes. Então, a gente tem que estar atento a isso, e é importante, todos aqui que atuam dentro dessa área, pensar também em propostas de atividades que fortaleçam isso para os pais, para ajudar eles também a isso. Porque não é também só cortar do nada, deixar nada, porque vocês viram, tem essa questão de regra e limite, como lidar com frustrações. Lamentavelmente, tivemos o caso em São Paulo, aqui do adolescente que matou toda a família, porque foi, né, impedido de usar a internet. Claro, absurdo, porque não dava com regras. O que aconteceu? Então, tem toda uma história ali complicadíssima, né? Então, não estamos dizendo que a gente não é para vetar, não é para proibir, não se trata disso. Se trata que a gente tem que estabelecer limites, tá? Então, assim, é importante. Na prevenção, a gente tem que cuidar que a gente tem que, sim, estabelecer limites com as crianças e adolescentes para o seu cuidado, né? Então, para o seu cuidado, então, esse tempo de uso, o que está usando, né? Então, no seu território, onde você circula, qual é as pessoas que ele tem vínculo, né? Então, a criança não quer mais ir dormir na casa de um parente, a criança não quer mais... Então, ficar atento. Ah, vai dormir na casa de um coleguinha, mas eu conheço esse outro, a família desse outro colega, eu tenho... Então, que cuidados, né? Mas é o adulto nessa relação, e não a criança que está se pondo em risco, né? O adulto é que tem que orientar, porque ela não vai ter, ela vai criar, a criança está construindo a relação com o mundo, né? E sobretudo os adolescentes, gente, adolescentes se põem em risco, e a gente fala, mas não é possível que não sabia, não sabe de nada, já sabe o que faz. Vamos lá, está num processo de desenvolvimento, gente, ainda que não maturou, não tem sequer perspectiva de consequências, né? Então, assim, o adolescente, por natureza do seu desenvolvimento, ele se põe em risco, porque ele está experimentando. Então, dentro da prevenção, é esse cuidado, tá? De estabelecer aí com eles esses espaços, as pessoas de referência. Então, não é só proibir, sair proibindo, né? Tá? Jô, eu acho que até de falar o porquê que você está proibindo, né? Porque eu acho que acontece muito de vir essa negativa, é o não, não pode olhar isso, não pode ver isso, não pode falar aquilo. E a criança, ela não entende muito o porquê, a criança ou o adolescente. Então, tentar contar para ela. E aí, isso que entra nessa conversa aberta, nesse vínculo de falar, olha, você não tem idade para isso ainda, isso vai ser prejudicial, eu não gosto. E não ir para a questão da punição. Porque a gente sabe que também as crianças, elas, em muitos momentos, elas arranjam um jeito, né? A gente fala muito dessa importância de vigiar, de olhar, de ter, colocar esses limites, mas querendo ou não, ninguém vai estar 24 horas com a criança, é impossível. Então, o quanto que às vezes esse não pode até acabar instigando. E aí a gente reforça a importância da conversa, da abertura, do vínculo. Não é o não só pelo não. Não é Mas, educação claro. do terror, né? A gente Exato. brinca, né? Não é, pode ser educação do terror. Aqui eu, pelo menos, já tenho mais de 40, e alguns que tiverem isso, passou, infelizmente, por uma educação na escola, não sei de muitos de vocês aqui, que passavam filmes horríveis para a gente. Cristiane F., entre outros, para falar da questão, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis. E eram filmes terríveis, imagens horríveis, era assim, a educação pelo medo, né? Eu costumo dizer que ninguém deixou de fumar porque aparece na contracapa da, carta, da caixinha lá de cigarro alguém sem dente. Eu, sinceramente, não conheço. Por quê? Porque é só educação pelo terror, né? Então, você não explica, de fato, o porquê. Então, a gente foi aprendendo também com o mundo do saco, né? Olha o homem do saco, olha... Então, a gente foi criando mitos, né? Toda a nossa educação, gente, cultural nessa área é do terror, é de amedrontar. E não funcionou. Então, assim, é esse processo de consciência. Então, o que é que eu falo com a criança, como eu falo com a criança, para que ele possa compreender que risco ele está, o porquê não, olha, não pode tocar. A questão, a gente tem até uma atividade nos nossos canais também, nossas redes sociais, né? O semáforo do toque, então, isso é um processo de prevenção. Então, você vai orientando. Com o adolescente, você já vai ter um outro, porque ele já tem algumas compreensões. Ele não tem dimensão da consequência total, mas ele tem compreensão do que você está falando. E aí, claro, porque ele nunca vai acontecer. Com o adolescente, nunca vai acontecer nada de ruim. Vocês já passaram pela adolescência e sabem disso. Isso é o que passa na cabeça, que nada vai acontecer. Então, a importância do tutor, seja mais próximo, pai responsável, de ter esse diálogo muito honesto com ele, né? Os riscos que se põe. Ah, mas eu conheço, é meu amigo, vou sair com os colegas. Então, quantas situações a gente já não viu disso, de vítimas de violência sexual, por gente que conhece. Vamos lembrar, a maioria das violências ocorrem com pessoas próximas.
Vamos lembrar disso. Perguntar você? Não. Oi, alguém? Márcia, tem alguma dúvida? Tem uma criança falando ou não? Desculpa, foi engano. Sem problema. Só tomar cuidado que essa criança está ouvindo, pelo amor. Mas tranquilo. Então, assim, assim, trazer, quando a gente traz essa perspectiva da prevenção, tomar esse cuidado também, tá? Porque também tá essa onda, eu falo onda mesmo porque vinha essa onda muito moralista, e aí transformar a vítima, eu fico muito agoniado com isso, a gente fica muito preocupado, né? A vítima quanto a isso. Bom, mas só para a gente dar continuidade, vocês podem trazer perguntas aí, gente, mas a gente falar da questão da rede, então, assim, entender a importância. Sobretudo aqui são educadores, né? A gente utiliza o termo facilitador porque a gente entende que é o facilitador para a resiliência, para constituir esse processo de resiliência, né? Com as crianças, as adolescentes e as famílias que a gente atende, os educadores. Mas vejam bem, há um processo, quando isso é identificado, por exemplo, numa instituição, né, há um processo para isso. Existem órgãos, estruturas para esse tipo de atendimento. E aí é importante a gente estar atento a isso, ou seja, há uma rede e é um cuidado de como isso vai lidar. Por quê? Há a questão, por exemplo, de que essa suspeita, esse sintoma, necessariamente não quer dizer que isso é uma violência sexual, pode ser outras violências. Ou alguma outra questão, por exemplo, que a criança está passando. Então, tomar cuidado, porque essa informação ela tem que ser muito bem tratada, cuidada. Se eu estou numa instituição, eu preciso discutir esses casos com quem é de responsabilidade, a coordenação, a equipe técnica, a gerência, que vai acionar a rede, né, que seja via Conselho Tutelar, que seja via CRAS, né, que é aí a Centro de Referência à Assistência Social, CREAS, ou outros serviços socioassistenciais, ou também da saúde, para como é que vai encaminhar isso, tá? Mas há uma apuração, um processo de apuração. Por quê? A gente já passou e já vê e conhece em todas as situações aí de que, de fato, precisa se apurar. O que é que, de fato, houve? Porque senão a gente também não pode sair alardando. Primeiro que você expõe, você está sendo aí antiético e ilegal, você expor a criança, né? E, além disso, entrar numa situação que não existe por vezes. A gente já passou situações, pessoas foram presas, pessoas foram culpabilizadas, pessoas, né? Então, tomaram cuidado. Então, sempre vai dar escuta para a criança. Sempre vai se acreditar naquilo que a criança está trazendo e se investigar o que ela está. Tá? Então, nesse processo de ser tutor, por isso essa questão de a gente se profissionalizar, quem trabalha diretamente nessa área. Né? Então, fiz a escuta, qual é o caminho? Não adianta eu me desesperar, não é naquele dia que eu vou retirar aquela criança daquele lugar. Sobretudo quem aqui atua em territórios periféricos, e sabemos como funciona a aplicação da lei dentro dos territórios periféricos. Não segue a lógica, né, oficial, que se pode se pôr em risco todo mundo. Você, a família, a criança, tem todo mundo. Então, o cuidado que se tem que ter a partir da escuta. Então, escutou quem são os pares, com quem eu vou trocar. Isso não pode virar uma conversa, né? De papo aberto, pelo amor de Deus, que a gente tem a questão do sigilo. Então, o cuidado com o sigilo, ouviu? Porque você está estabelecendo uma relação de confiança, né? Então, não pode aquilo virar o assunto daquele lugar. Né? Então, com quem eu vou trocar, quem é de responsabilidade e buscar aí, criar esta rede, né? Buscar a rede que existe, deveria pelo menos existir, mas hoje existe uma estrutura de rede, se ela funciona bem ou mal, é uma outra coisa, mas ela tem que ser acionada, tá? A rede protetiva de crianças e adolescentes envolve a saúde, educação, Poder Judiciário, né? Ministério Público, né? Conselho Tutelar, eu sei que é um agente difícil da gente acionar hoje em dia, nem em todos os lugares o conselho funciona como deveria, mas nesse lugar que a gente tem que ter de cuidado que após isso, após essa escuta, né, vai para um encaminhamento para as autoridades responsáveis, que não quer dizer que é de imediato policial, tá, gente? Então, assim, e outra, e não ser alardada, porque dependendo de alguns territórios, a gente teve aí, por exemplo, a questão de fazer justiça com as próprias mãos. Nós temos aí Tribunal do Crime, temos situações, estou aqui sendo muito aberto, que a gente trabalha em diversos territórios, né? Então, há um cuidado muito grande que a gente tem que ter diante disso. Isso é algo muito sério, porque violência sexual, sobretudo, ela impacta a sociedade de uma forma, né? Porque ela vem ali numa revolta, porque é terrível, né? Então, é algo considerado horrível. Lamentavelmente, embora o contexto seja ocultado aí no seu familiar, comunitário, mas quando ela aparece, ela é publicizada, ela tem essa reação.
Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Então, existe legislação específica para isso, nós temos lei específica para escuta, a gente tem que entender que é importante nós primeiro escuta, e a gente, como é que a gente vai registrar isso, o maior número possível de detalhes do que a gente ouviu, porque para a criança não precisar toda hora estar repetindo e estar em sofrimento, tá? Então, lembrar o sigilo, porque você se tornou uma pessoa de referência e confiança para aquela criança. Imagina se ela descobre depois que está, né? Então, e se muda o comportamento. Há uma tendência também que, quando isso acontece, se discute na equipe, a equipe tem uma mudança brusca com o tratamento com a criança. Começa a tratar a criança como algo muito frágil, muito... É um cuidado. Aí ela começa a perceber que está sendo tratada diferente, gente. Né? Ela come, ué, o que está acontecendo? Então, um cuidado é muito minucioso, né? Como a gente vai fazer isso, mas assim, nesse cuidado também de como a gente vai lidar com a situação para ele perceber que ela está sendo assistida, mas não vai ser exposta. Ela não vai ser, porque é isso, senão ela vai ser revitimizada. Então, a gente vai colocar ela numa outra violência. Tá? Então, entender, existe uma rede protetiva, então, no Brasil como um todo, nós temos o ECA e as leis complementares quanto a isso, né? Diversas legislações, para que a gente possa recorrer, tá? Cobrar a todos os entes responsáveis, né? Todos os agentes públicos responsáveis para dar encaminhamento a isso, ao acompanhamento psicológico, social, tá? Então, existe, deve ser cobrado. Mas tudo isso, como é que eu vou abordar a família? É um outro desafio nosso, né? A gente passou por essas situações, teve, como é que eu vou acionar a família? Porque pode acontecer coisas piores. Ela sofreu um outro tipo de violência, ela ser retirada do serviço, que aí a família se acusa. Então, tem todo um cuidado que se tem que ter para como é que a gente vai abordar isso, né? Até com a própria família. Então, talvez eu não vou chamar lá a família e vou dizer para a família, olha, estão abusando sexualmente do seu filho. E sem perguntar para aquela família, se vem percebendo mudanças nessa criança. Como é que ela está? A gente percebeu aqui que ela, né, tem mudado algumas coisas, ela está doente. Você vai ter que abrir um processo de diálogo para se aproximar e criar também um vínculo de confiança. Tá? Então, é importante a gente também estar atento a isso, porque o pós é muito importante. Né? Então, a gente está falando aqui de prevenção, a grande importância de a gente estar atento e prevenir. Outro momento que é identificar, ou seja, perceber o que é isso, identificou. E esse outro momento, o que é que eu faço com isso? O que é que vão fazer com isso? Né? Que, lamentavelmente, a gente gostaria de tirar a criança imediatamente ali daquele ambiente que ele sofre aquela violência. Né? E, lamentavelmente, gente, a lei como funcionam as estruturas, por vezes tira a criança do âmbito familiar e põe no acolhimento, para tirar ela do ambiente de perigo, e não o agente violentador tem que sair. E aí ela sofre a segunda violência, que é perder o vínculo familiar. Muitas crianças entram nessa situação, a gente fica eu digo que a gente fica numa crise, né? É o que é menor impacto, né? Menor sofrimento, mas de todo jeito é uma violência. Por mais que ela esteja sendo protegida, mas a maioria dos casos a criança é retirada desse ambiente, posta num serviço de acolhimento para ser protegida, mas aí ela rompeu o vínculo para convivência com seus irmãos, né? Enfim, então por vezes isso ocorre, tá? Então é só a gente tomar um cuidado também de como é que isso vai dar prosseguimento. Então, eu preciso procurar meus pares, eu preciso verificar, né? E quem aqui atua e sabe disso, quem é gerente ou atua nessa área de gestão, a dificuldade que é, né? De buscar aí o pós, né? Quem vai atender, quem vai acompanhar, o atendimento psicológico, né? Mas é importante gerar demanda, é importante que a gente gere a cobrança desse serviço, porque é um direito dessa criança. Então, tem que lembrar que a gente é também agente do direito, né? De provocar também que esse direito seja atendido, tá? Jô, pegando um pouquinho, vou ser breve porque já está dando horário, né? Mas pegando rapidamente o gancho do que você trouxe, né, sobre a importância da investigação, eu queria deixar de indicação um filme que é A Caça. Vou dar um pouco de spoiler, mas o foco ali é mais observar o enredo, né? Que é um professor que dá aula em uma pré-escola, e aí uma das alunas, ela acaba sendo exposta na casa dela à pornografia. E aí ela faz um desenho, ela tem um vínculo muito forte com esse professor, e ela faz um desenho desse professor com o órgão genital para fora. E aí uma outra professora vê e ela entra em choque, assim. E aí já chega direto à acusação, né, de que ele abusou dela. E aí ela chega na criança de um jeito muito abrupto, assim. E aí a criança só fala, foi, aconteceu. E aí
não se tem uma investigação mais cautelosa sobre isso, né? Porque você trouxe isso da importância de uma investigação mais cautelosa, né? E aí o filme vai em torno disso, assim, acho que é interessante assistir para ir olhando um pouco essa dinâmica, né? Do quanto tem até um momento que ela fala que não aconteceu nada e nesse momento as pessoas já não estão mais nem ouvindo ela. Eles falam, tipo, não, aconteceu e é isso, assim. Eles prosseguem e tal. E aí o quanto é importante. E aliado a isso, um pouquinho do que a gente falou, né, há pouco, sobre o quanto às vezes os tutores têm uma ferida aberta. E aí como esse tutor reage a isso e às vezes nem faz uma investigação mais a fundo, porque é uma coisa que toca muito no tutor que já tem essa ferida aberta, e o tutor fica extremamente mobilizado, né? As pessoas que estão cuidando e acabam só levando aquilo em consideração sem investigar mais detalhadamente. Quer dizer, houve uma violência, que foi a exposição dela à pornografia, mas não foi a violência que se imagina, né? Que desde o começo, por conta do desenho que ela fez, foi pressuposta ali, né? De alguma forma, a criança foi encurralada da forma que ela é questionada, né? Ela acaba falando que foi um outro tipo de violência, né? E aí a importância de um cuidado e da rede também nesse cuidado, né? E aí já aproveito para passar para a Vicky, né? Que aí é um pouco dessa coisa do acesso à internet, às redes, enfim. Eu acho que é pensar um pouco que esses extremos, eles sempre são prejudiciais, né? Então, quando a gente identifica e não faz nada, é uma negligência, é uma outra violência, completamente errado. E quando a gente identifica e já se, né, desespera e acaba não pensando no que fazer e entendendo que precisa ter um cuidado muito grande, isso também é muito ruim, é muito prejudicial. Então, ter essa consciência, e aí acho que vai muito do que vocês falaram de respeitar esses seus limites também, e entender que é uma responsabilidade, mas você não é responsável por toda, né, a prevenção ou identificação de violências sexuais no mundo, mas ter essa consciência de que nós, e aí quando eu digo nós, eu estou falando de vocês individualmente, pessoalmente e profissionalmente. Nós somos parte de uma rede. A gente faz parte de uma rede, a gente não vai conseguir olhar para tudo, mas a rede ela precisa desses, sabe, dessas teias, desses vínculos, dessas ligações. Então, como que a gente pode fazer para que essas ligações elas aconteçam da melhor forma possível? Acho que é mais nesse sentido. Diga. Responder aqui, Wellington. Você perguntou qual o nosso pensamento sobre direito e serviço social. Então, é bem amplo, né? O direito ele tem a sua importância, claro. Dentro desse atendimento da rede, em rede, o direito ele tem uma questão, por vezes, muito engessada, que ele vai pela letra, né? Pelo fato, e a letra muitas vezes não compreende o contexto. Então, nós temos essa dificuldade, mas ele tem a sua importância, né? Enfim, posso ter ali umas visões. A gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade, e essa sociedade ela tem suas ideologias, né? Então, que classes são essas? Que ideologias são essas? Então, o direito, o serviço social, a educação são atravessadas por essas ideologias, né? Infelizmente, por exemplo, o machismo, entre outras coisas que a gente sabe que atravessam também a prática profissional, tá? Então, assim, não é que a gente aqui tem uma ciência maior que a outra, melhor que a outra, de forma alguma, né? Então, o direito, eu acho que ela tem que, inclusive, avançar muito. O direito sobre criança e adolescente é algo no Brasil que engatinha muito, ainda precisa, a maioria são formados, não se especializam, não buscam compreender esse foco da criança e adolescente e dessas violações de direitos. O serviço social tem avançado muito, né? A gente tem superado, né? Assim, é uma profissão, é um serviço, uma ciência que vem se avançando muito nos últimos tempos, né? Temos aí profissionais com uma outra mentalidade que a gente antigamente entendeu que é o atendimento social, né? Então, tanto que é uma área que vem crescendo muito. Mas, claro, aí vem da formação e das vivências. Então, não é a formação que garante uma boa atuação só, e sim que visão. Por isso que a gente está tentando trazer aqui, desmistificar algumas questões. Então, que visão? Porque senão eu posso ser um psicólogo muito conservador, por exemplo, e trazer valores morais. Posso ser um pedagogo, um assistente social. Então, é nesse lugar de como é que eu ouço essas coisas, como é que eu vou me relacionar com essas situações de violências,
que não é neutro, e não é que me atravessa, mas a forma mais ética e profissional possível. Aí já entra na outra questão que você colocou aqui, de idealizar uma mente, assim, uma construção de uma sociedade justa. Nós, no Espiral, a gente sempre fala isso, que a nossa luta é a questão da gente, claro, reduzir cada vez mais essa questão dos ciclos de violência. Mas extinguir a violência não é nem utopia, né? Porque, lamentavelmente, todas as nossas relações são violentas. E no contexto que a gente vive de sociedade, uma lógica econômica, cultural, ela é violenta também, né? Então, eu não imagino mundos sem violências, lamentavelmente, né? É uma utopia que a gente pode construir, né? Mas a gente não está nesse lugar romântico, assim, não vai haver violência, mas como é que eu posso, sobretudo com crianças e adolescentes, né, prevenir, e aí isso é possível, eu consigo reduzir, e caso ocorra, como é que vamos lidar com isso, e como é que ela também se prepara para enfrentar também essa relação que ela vai ter com esse mundo que é violento, para que ela tenha resiliência, né? Para que ela se ponha menos em risco, que ela consiga, e quando passar por essa situação, a quem ela pode recorrer, né? Que recursos ela tem. Então, a gente está nesse lugar que não é um lugar de romantizar, tá? É um lugar realista, infelizmente, e é claro, e de sempre enfrentar, de propor. Então, a gente faz com as famílias, propor. Qual é outra forma de educar que não é bater, que não é gritar, que não é... Então, é nesse lugar de construção de uma sociedade menos violenta, mais harmoniosa possível, dialógica possível, tá? É nesse lugar que a gente está, viu? Então, no lugar romântico assim, não vai existir violência. Pelo menos aqui, né? Nós discutimos muito isso, a gente tem essa ciência, né? Mas a gente não pode deixar de sonhar, de buscar, né? De nos mover, né? Buscar uma sociedade mais justa nesse sentido, tá? Não sei se mais alguém colocou aqui também que trabalha, né, na área psicossocial, vê essa questão dos encaminhamentos. A Isabel colocou nessa questão sobre essa teia, precisamos de um trabalho de conscientização geral. Isso é verdade, viu? Então, assim, vários outros serviços, como a educação, por exemplo, não têm esse preparo. Profissionais da educação precisariam ter isso, né? Profissionais da saúde, até em grande parte, têm um avanço maior, tá? Eles têm uma percepção maior quanto a isso das violências, né? Principalmente onde crianças e adolescentes passam por parte, maior tempo, juntamente com as famílias, ter a realidade desse cuidado, saber o trabalho que tem que ser feito. Né? Ele trouxe aqui, o sistema capitalista, ele agrava também essas relações. A gente vive num sistema que é um sistema que eu tenho que ser melhor que o outro, disputar que o outro, logo eu vou ter relações violentas mesmo, né? Mas, enfim, toda a história da humanidade a gente passou por situações de relações violentas, né? De cometer, né? E sofrer violências, tá? Então, era um pouco nesse lugar a gente trabalhar, e se tiverem mais dúvidas, não sei se vocês querem aí trazer mais algum ponto específico para a gente costurar. Se alguém quiser se manifestar, falar também, tá, gente? Mas só para a gente fechar, então a gente tem as nossas lives, a gente traz outros temas, também aceita sugestões de temas, tá? Mas só para recordar vocês, a gente trabalha diretamente, a gente brinca de falar que trabalha com a violência, é o inverso, né? A gente tenta trabalhar com a não violência, né? A nossa intervenção é tentar a não ser violenta, tanto é que a gente brinca que, por vezes, as crianças estranham, algumas crianças em alguns espaços estranham nossa abordagem, né? A gente sempre traz isso, tem criança que estranha a nossa abordagem, que não é uma abordagem violenta. Se a criança comete uma situação lá de erro, de violência, a gente chama para um diálogo. Então, geralmente, as crianças já esperam um grito, já esperam a repreensão, já esperam a punição, né? Então, a gente tenta trazer aqui essa lógica, como é que eu vou estabelecer uma forma dialógica. Então, quanto mais eu estabeleço uma forma dialógica e respeitosa, eu assumo esse papel de tutor, de referência, né, daquilo que as pessoas podem confiar. Né? Eu até costumo brincar que eu trabalho, gente, na coordenação. Então, quem está no campo diretamente todos os dias, são elas, por exemplo. Eu faço as visitas, por exemplo, técnica. E eu fico impressionado, por exemplo, com alguns lugares que eu chego, as crianças chegam e abraçam. Eu passo lá uma vez no mês, cada 15 dias. Mas o que acontece? Elas lembram, se eu chego com a camiseta, nós temos aqui a camiseta nossa é amarela, a identificação da instituição. Se eu estou com a camiseta amarela e eu chego, e elas abraçam. E aí, ao mesmo tempo, eu acho isso é muito importante, interessante, então a gente é uma referência, ele confia, mas ao mesmo lugar como isso é frágil, né? Então, elas não confiam, não sabem nem quem eu sou. E olha a responsabilidade, né, que aí você tem, né? Eu digo isso, estou narrando aqui a experiência própria, que assim, a criança abraçou você não sabe quem é aquela criança, mas ela quer ser acolhida, né? E te acolheu muito bem. E aí você vê a fragilidade que é e a responsabilidade que os adultos têm em relação a isso.
né? Como é que eu vou receber isso, como é que eu vou retribuir isso, mas eu estou dizendo como é que eu fiquei. Eu falei, nossa, então, que lugar é esse que a gente tem da confiança, né? Então, eles sabem, nas nossas pesquisas aqui, eles consideram os CCAs, por exemplo, os lugares mais seguros para eles, né? Que, ou seja, um lugar onde os educadores têm aí esse espaço de escuta. Então, a ideia nossa é que todos nós, pais, familiares, amigos, vizinhos, educadores, se tornem, de alguma forma, esse lugar, né, do tutor de resiliência. Que a criança confie. Tem mais pessoas, gente, que elas confiem, né, mais redes de pessoas que ela confiem, do que ela tenha medo. Né? Aí sim você vai criar uma rede protetiva e prevenção. Então, é nesse lugar que a gente está aqui tentando construir. Bom? Legal. Jô, acho que caminhamos para o final. Passou 1h30 voando. Foi ótima essa troca, gente. Foi muito incrível. Agradeço muito a fala da Vitória, a fala da Vasti, a sua fala, Jô, a participação das pessoas aqui dentro do nosso grupo. O Wellington super participativo, ajudando a gente aí a fomentar as perguntas. Foi muito legal a participação de vocês. Foi muito legal também que a gente teve gente de fora de São Paulo que se inscreveu, que participou. A gente vai disponibilizar essa gravação, tá? Na semana que vem a gente deixa ela disponível no nosso canal do YouTube. A gente tem uma série de conteúdos incríveis lá. Todo mês a gente faz um encontro, né? Ora roda de conversa, ora nós temos as nossas loves, né? A gente não chama de live, a gente chama de love, mediada pela Neuza, que está presente conosco neste momento. Ela conseguiu entrar e assistir um pouco, né, desse conteúdo. E, de novo, convido vocês, se vocês gostaram, se vocês, né, querem saber mais sobre o Espiral, a gente tem as nossas redes sociais, o @Núcleo Espiral, onde a gente coloca bastante informação, a gente tem o @Núcleo Espiral Atividades, que a gente compartilha algumas atividades que a gente executa em campo. No dia 8, nós temos o nosso brunch, reforçando, lá teremos atividades vivenciais, então quem tiver curiosidade de ver na prática tudo isso que Jô, Vasti e Vicky falaram, é uma excelente oportunidade, e de novo fica o convite para doação através da Nota Fiscal Paulista, quem gostou, quem gostaria de apoiar o nosso projeto, acho que são esses os recados finais, ok? Gente, brigadíssima, boa noite a todos, e as informações do certificado a gente encaminha na sequência. Se alguém tem alguma dúvida, pode me acionar. Eu mandei mensagem para vocês também via WhatsApp, então vocês estão com o meu contato, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigado, gente. gente. Boa Boa noite. noite. Até uma Obrigada. próxima.